Noite. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo bem a imagem? Que ainda dá tempo de ajeitar antes da gente começar. Então, sejam bem-vindos, né, ao nosso estudo de terças-feiras. Espero que vocês aproveitem bem o estudo de hoje. É um estudo rápido, né, ele é curtinho, mas é bem interessante. Então, vamos fazer hoje o estudo do livro, do capítulo 65 do livro Vinha de Luz, que foi escrito pelo Espírito Emmanuel, né, psicografado por Chico Xavier, e vocês devem conhecer, ele é um daqueles livros daquela coleção, né, de Chico Xavier, que tem 3 obras, né, que tem o Caminho, Verdade e Vida, o Pão Nosso, tem Vinha de Luz e o Fonte Viva. Então, esse estudo de hoje, né, nossa reflexão de hoje, é sobre o capítulo 65 do livro Vinha de Luz, que tem como tema Cultiva a Paz. Tá? Vamos, então, fazer a nossa oração, tá bom? Se vocês podem fechar os olhos. Muito obrigada, nosso Mestre Jesus, por mais esta oportunidade de hoje, durante a semana, em plena terça-feira, nós termos esse respiro, né, das nossas atividades de trabalho, das nossas atribulações do dia a dia, e darmos essa paradinha para relaxarmos um pouco e estudarmos mais um pouco a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Né? Muito obrigada por essa oportunidade, que a cada novo estudo, a cada novo aprendizado, nos preparamos mais para melhorarmos como pessoa. Né? A cada novo estudo, nós temos mais oportunidade com o aprendizado de entendermos os porquês, de entendermos os motivos, do quanto é importante nós adquirirmos a nossa melhora interna, a nossa reforma íntima. E para isso, nós precisamos estudar, nós precisamos entender, né, as palavras de Jesus Cristo através do Evangelho. Eu peço a ajuda dos nossos amigos espirituais para que possam nos iluminar, nos esclarecer através desse estudo de hoje, para que possamos ser esclarecidos e aproveitemos ao máximo. Assim seja. Então, vamos lá, gente? Então, como eu falei, né, é sobre o tema Cultiva a Paz, que é do capítulo 65, né, do livro Vinha de Luz, que foi escrito por Chico Xavier, né, psicografado por Chico Xavier, né, através do Espírito Emmanuel. Então, esse livro é muito interessante, é muito bonito, ele é feito de pequenos capítulos, né, e através desses capítulos, o Espírito Emmanuel esclarece sobre pontos importantes do Evangelho de Jesus Cristo, nos ajuda a entender melhor o Evangelho. Então, vamos aqui passar para o próximo slide. Opa, pronto. Então, o tema principal desse estudo de hoje é essa passagem do Evangelho que diz assim: e se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, ela voltará para vós. Então, esse trecho do Evangelho foi tirado lá do Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, no capítulo 10, versículo 6. Então, quando foi que Jesus, né, falou isso? Em que ocasião Jesus falou isso? Então, não sei se vocês lembram, mas sempre antes de mandar os seus discípulos para alguma localidade que ele iria depois, ele sentava com eles, conversava com eles e dava vários ensinamentos, vários esclarecimentos, né, para os seus discípulos. Era mais ou menos uma quantidade de 72 discípulos que Jesus tinha, que eles chegavam primeiro naquelas localidades que Jesus iria depois. Eles meio que preparavam o ambiente para aquele povo daquele local receber Jesus, né? Então, eles chegavam naquele local, né, verificavam a receptividade do local, já preparavam o ambiente e depois Jesus ia àquele local fazer as suas pregações, os seus ensinamentos, né? Então, essa passagem do Evangelho, Jesus falou isso, ele queria explicar para os seus discípulos, né, como era importante eles serem pessoas pacíficas, né? O que quer dizer filho da paz?
Filho da paz, ele é um termo hebraico, né? É um termo utilizado na língua hebraica, que significa homem pacífico, homem que cultiva a paz, homem pacificador, né? Jesus usava muito esses termos, da mesma forma que ele usava também, eu acho que vocês lembram, ele falava de si mesmo como filho do homem, vocês lembram? Então, o que é que ele queria dizer com isso? Ele estava querendo dizer, como filho do homem, ou como o homem no próximo estágio evolutivo, que é o homem onde predomina o espírito sobre a matéria, né? Então, da mesma forma, ele se referia e desse termo hebraico, né, filho da paz, o que, é que ele queria dizer com isso? Aquele homem cujo comportamento é pacífico, não é? Então, o que ele disse? Ele falou aos discípulos, então, quando estarem na casa de alguém, né, vocês primeiro saúdem aquele local, né, aquela casa onde vocês chegarem, e se ali não houver nenhum filho da paz, a paz voltará para vós. Ou seja, o que, é que ele quer dizer com isso? Que a gente sempre vai receber conforme a gente dá, né? A gente colhe o que a gente planta. Então, é isso que ele quis dizer com isso. Que a gente sempre só vai poder receber paz se a gente transmitir paz. Então, ele está aos seus discípulos que eles tinham que chegar naquele local de forma pacífica, né? E se naquele ambiente não fosse receptivo, que eles se retirassem daquele ambiente, né? A pessoa nunca vai conseguir ter paz e transmitir paz se ele não for pacífico. Não adianta só falar, chegar lá, pregar o evangelho, falar coisas bonitas, se ele não tiver a paz interior, ele não vai conseguir transmitir aquela paz. Então, a gente consegue dar conforme, a gente recebe conforme a gente dá, né? E aí, deixa eu passar aqui o próximo slide. Nesse livro, né, Vinha de Luz, deixa eu passar o próximo. O Espírito Emmanuel, ele dá umas interpretações bem interessantes a respeito desse trecho da Bíblia, né, desse trecho do Evangelho, que nos faz pensar, que nos faz refletir, né? Então, ele diz lá assim, lá no capítulo 65, explicando sobre esse trecho do Evangelho, tá? Em verdade, há muitos desesperados na vida humana, mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhes ser impossível a consumação de novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? O que é que ele quis dizer aqui? Né, que às vezes as pessoas, apesar de terem problemas, todos temos, né? E às vezes tem pessoas que têm problemas gravíssimos, mas as pessoas não podem se afundar nesses problemas, né? Então, qual é o objetivo disso aqui? Tudo cultiva a paz, né? O nosso tema. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a pessoa, para poder ser uma pessoa que transmite paz, ela desapegar da tristeza, desapegar da desesperação, né? Desapegar dos seus crimes, dos seus atos ruins, dos seus atos da sua tristeza. Então, o que ele quer dizer, que ele quer falar aqui do comodismo, na verdade, quando ele diz assim, quanto se apegam voluptuosamente à própria desesperação, com aquelas pessoas que só falam de tristeza, só reclamam, né? Parece que ficam remoendo mágoa, remoendo revolta, remoendo impaciência, né? É como se a pessoa fosse apegada àquela situação, né? E ele diz assim, continuando, para que um homem seja filho da paz, lembrando, né, esse termo filho da paz quer dizer um homem pacífico, um homem que cultiva a paz, é imprescindível, trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes na inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Ou seja, ele está dizendo aqui, para a gente poder ser pacífico, né, nós temos que trabalhar a nossa reforma íntima, nós temos que ter paz interior, né, e parar com as vozes da inadaptação à vontade divina. Ou seja, qual é a vontade divina? Nós sabemos que a vontade de Deus é que nós sejamos felizes, né?
que nós progridamos, que nós sejamos pessoas melhores a cada dia, que nós possamos perdoar, que nós possamos ser pessoas boas, né? Pessoas que tenham fé. A nossa fé pode até ser vacilante, mas ela não pode esmorecer. Mas para a gente poder fazer tudo isso, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se esforçar para conseguir isso. Nada cai do céu, né? Então nós temos que trabalhar intensamente no mundo íntimo e sairmos do comodismo, né? Então a gente tem que saber que para a gente progredir, a gente precisa se esforçar. Nós precisamos cultivar o trabalho, né? Aquela história de plantar aquela sementinha, que a sementinha vai crescendo, né? E vai nascer aquela plantinha. É a mesma coisa com o nosso trabalho de reforma íntima, né? Nós temos que trabalhar intensamente no mundo íntimo, não é fácil, né? A gente mudar certas atitudes, a gente mudar certos comportamentos, sermos pessoas mais pacíficas, não é uma coisa fácil. É uma coisa que exige muito esforço, que exige muito trabalho, mas nós precisamos nos esforçar para sairmos do comodismo. Nós não podemos nos apegar aos problemas, nos apegar às tristezas, ficar remoendo as coisas ruins que acontecem, senão nós nunca poderemos ter uma paz interior. Vamos passar o seguinte. Aqui. E aí ele continua, ele diz assim: todos rogam a paz no planeta, atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Ou seja, a pessoa pede, 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 mas não faz nada para merecer, né? Então, nós todos queremos que haja melhorias no nosso mundo, onde nós vivemos, né? Nós todos queremos ser felizes, nós todos queremos que o mundo melhore, que a fome acabe, que as doenças acabem, mas é a nossa parte, o que é que a gente está fazendo para, né, como colaboração para a paz no planeta, para que o mundo melhore? Nós somos dignos de que isso aconteça? Nós estamos fazendo por merecer que as coisas melhorem? Nós fazemos parte do mundo, nós estamos melhorando o mundo que nós vivemos, né? Como sempre, estamos saindo do comodismo. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos, reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam a fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Aqui é a mesma coisa, né? Ele está falando que as pessoas querem que as coisas meio que caiam do céu. Como é que eu posso desejar ter paz, que na minha casa, no meu trabalho, na minha vida, eu tenha paz, eu tenha tranquilidade, se eu tenho raiva dos outros, né? Se eu sou inconformada, só reclamo, não trabalho, não estudo, não faço o bem, fico só reclamando e rezando para que as coisas boas aconteçam na minha vida e não faço nada de bom para ninguém, né? De que adianta eu rezar se eu não faço o bem que eu tanto almejo para mim? Aí ele continua: para a esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é realização muito distante. Então, as criaturas comodistas, ou seja, aquelas criaturas, aquelas pessoas que só desejam que aconteçam as coisas boas, né? Desejam que as coisas melhorem, mas não fazem por onde. São pessoas que ficam o tempo todo com aquele mesmo comportamento, o tempo todo odiando, brigando, estimulando discórdia, incontentes com a sua própria vida, sem fazer nada para melhorar a sua própria vida. Então, a paz legítima, ou seja, a paz interior, é uma realização muito distante. Ou seja, como é que a pessoa vai ter uma paz mesmo, de verdade, dentro dela, ela não se reforma, ela não melhora, não é verdade? Vamos passar. Aí ele continua: em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação de raciocínio, ou seja, ele fala aqui que em todos os setores da vida, né, temos que ter o mérito para poder recebermos o benefício. Nós temos que trabalhar para poder termos o nosso
digamos assim, o nosso prêmio, né? Depois do trabalho. Então, nós queremos paz, nós temos que cultivar a paz, nós temos que ser pacíficos com nossos irmãos. Nós queremos uma vida melhor, queremos uma saúde melhor, nós temos que cuidar da nossa saúde. Nós queremos ser pessoas bem-quistas pelos nossos irmãos, pelos nossos colegas de trabalho, pela nossa família, nós temos que ser pessoas, né, que tratam bem, que tratamos bem o nosso próximo, que não estimulamos a discórdia, ou seja, ninguém atinge o bem-estar em Cristo, como ele diz aqui, sem esforço no bem, sem disciplina de sentimentos. O que é a disciplina de sentimentos? Sentimentos negativos todos nós temos, e positivos também. Nós temos que aprender a deixar os positivos se sobreporem aos negativos, e tentar não desenvolvermos em nós esses sentimentos negativos, né? Quanto mais sentimentos positivos nós tivermos, mais coisas positivas nós vamos atrair para nós, né? Nós sabemos que nós atraímos tudo aquilo que nós vibramos, né? Se nós vibramos coisas boas, nós atraímos coisas boas. Se nós vibramos coisas negativas, nós atraímos para perto de nós coisas negativas, né? Antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque se o homem ouve a lição da paz cristã, sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem como intransferível conquista de cada um. Ou seja, né, a gente planta e a gente colhe o que a gente planta. Não adianta nada a gente dar discurso bonito, né? Falarmos de paz, rezarmos o dia todo, se nós não cultivarmos a paz no nosso ambiente. Né, a espiritualidade, a gente sabe que ela nos ajuda, né, mas tem a nossa parte, a parte que nos compete. Nós temos que ter o mérito para podermos receber, né, ajuda do plano espiritual, para nós continuarmos no caminho do bem. Então, a gente tem que desejar estar no caminho do bem, procurar proceder de forma correta, que nós vamos ter a ajuda do plano espiritual. Se nós somos pessoas que desejamos e tentamos, né, trabalhar no caminho do bem, nós vamos atrair para perto de nós a espiritualidade superior, que é aquela espiritualidade que nos ajuda, que nos incentiva cada vez mais a persistirmos no caminho do bem. Se nós somos pessoas negativas, que vibramos de forma negativa, que desejamos o mal ao nosso próximo, nós vamos atrair para perto de nós a espiritualidade desse mesmo tipo, né? Pessoas negativas, pessoas também que querem que nós persistamos, continuemos, né? Nessa situação do mal. Estou vendo aqui as mensagens. Boa noite, Carlos, Eduardo, Aline, Dona Maria da Graça, Ana Luzia, Antônia, Viviane, boa noite a todos vocês. Obrigada pela presença hoje aqui. Então, vamos continuar. Pronto. E aí eu queria falar um pouquinho sobre essa parte aqui dessa mensagem, né, do Evangelho de Mateus, que Jesus falou assim, deixo-vos a paz, né? Então, o que ele quis dizer isso? Quando ele falou, deixo-vos a paz, né, ele disse assim, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Então, ele nos ofertou a sua paz. Ele já falava aí que essa paz dele, a paz de Cristo, é uma paz que não é a paz do mundo, né? É uma paz diferente, né? A paz do mundo seria aquela suposta paz exterior, que o mundo seria um mundo mais vivenciando uma calmaria, um mundo sem guerras, um mundo com mais serenidade. Só que Jesus, quando fala isso, o que ele promete é uma paz diferente. É a paz de Cristo, né? É uma paz que tem completa compreensão das leis divinas, aquela paz que não permite que a gente deixe os problemas externos nos atrapalharem no nosso mundo interno. Mesmo com as dificuldades, né? A gente não pode se abalar, né? A paz de Cristo é isso. Então, vocês lembram que ele falou assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles reinarão, né? Eles ganharão o reino dos céus. O que é que ele quis dizer com isso? Que
que a paz, né, é a paz interior, é aquela paz que não nos deixa nos abalar e que faz com que nós transmitamos ao nosso próximo, transmitamos ao nosso irmão, no nosso ambiente de trabalho, né, no nosso ambiente de família, no nosso ambiente social, nós sejamos pessoas que estimulem a pacificação, que nós caminhemos conforme o que nós sabemos já que Jesus nos deixou de ensinamentos do Evangelho, né? Então nós precisamos, né, exercitar essa pacificação, né, que Jesus falou. Nós precisamos exercitar dentro de nós, né, essa tranquilidade, né? Porque a gente não sendo tranquilo, é muito difícil nós termos a paz interior. É lógico, os momentos conturbados, né, da nossa vida, onde nós temos problemas mesmo, né, onde nós temos situações complicadas na nossa vida, mas nós não podemos deixar essas situações externas abalarem a nossa tranquilidade interior, né? Nós não podemos deixar que as atribulações nos transformem em pessoas amargas, em pessoas que só reclamam, não é? Então, é importante nós trabalharmos a nossa paz interior, que é a paz de Jesus, né? Essa paz que ele disse, deixe-vos a paz, é a nossa paz interior, é a paz da pessoa que tem uma compreensão das leis divinas, que não então a gente tem que seguir os exemplos de Jesus, né? A gente sabe que ele nos mostrou como estar em paz, apesar das turbações, das dificuldades. Imagina as dificuldades que Jesus passou, né? Sabendo tudo que ele iria passar. Não é verdade? Então, a gente nunca viu em passagem nenhuma da Bíblia nenhum momento de Jesus desesperado, de Jesus atribulado, mesmo com todas as dificuldades que ele passava e saberia que ia passar, né? Então, nós temos que no nosso ambiente, né, nosso ambiente doméstico, em primeiro lugar, social, de trabalho, nós temos que procurar vivermos pautados segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. A gente pelo menos tenta, né? Vamos seguir Jesus, nós sabemos que ele é a luz da nossa vida, né? Nós temos sempre que nos deixar guiar pelo ensinamento de Jesus Cristo. Sempre através das nossas orações, através do evangelho do nosso lar. A gente tenta se manter fortalecido na fé, tenta vibrar sempre o bem e caminhando ao encontro da paz de Jesus, né? Que é o que nós tanto precisamos, o que nós tanto almejamos. Tá bom, gente? Estou vendo aqui o Carlos falou, esse é o lado maravilhoso da justiça divina. Pelo nosso esforço e atitude, construiremos a nossa paz do amanhã. É isso mesmo, Carlos. Né? Para a gente poder ter paz, para a gente poder ter tranquilidade e aquela felicidade relativa, né, que aqui nós conseguimos ter aqui nesse mundo, temos que ter o esforço, né? A gente não pode se acomodar jamais. Nada cai do céu, a gente tem que ter esforço para poder ter o mérito, né? Qual o mérito que nós teríamos se tudo nós conseguíssemos sem esforço algum, né? Nós sabemos que nós somos espíritos que estamos no caminho do progresso espiritual, no caminho da perfeição, estamos muito, muito, muito longe de atingirmos esse nível, mas nós temos sempre que pensar assim, hoje eu estou aqui, eu vou, já tá quase na hora da gente, né, se recolher e tudo, já tá, daqui a pouco é mais tarde, a gente vai dormir, então se a gente for deitar a cabeça no travesseiro e pensar, o que é que a gente fez hoje, né, o ideal para a gente conseguir construir essa paz interior, uma das coisas que são essenciais para todos nós é a gente tentar pensar, né, na hora que a gente coloca a cabeça no travesseiro, ou no momento que a gente tenha durante o dia que a gente está tranquilo, assim, não tem nenhum a fazer urgente, dá uma paradinha. Eu acho que seria até mais indicado a gente fazer isso no final do dia, né? Que a gente já fez tudo que tinha para fazer. E a gente pensar assim, poxa vida, o que eu fiz hoje? Será que eu ofendi alguém? Né? O que eu fiz que eu poderia não ter feito que eu posso ter magoado alguém? O que eu poderia ter feito no lugar do que eu fiz para poder ter procedido de uma forma mais correta? Né? Hoje eu enrolei na hora que era para eu trabalhar, hoje eu poderia ter estudado mais e não estudei,
Hoje eu deixei a preguiça tomar conta da minha rotina, né? Eu me alimentei bem, eu cuidei bem dos meus filhos, eu tratei bem a minha família, né? O que é que eu posso fazer para amanhã conseguir melhorar em relação a hoje, né? E aí, aos pouquinhos, a gente vai melhorando, é um trabalho de formiguinha, né? A gente vai, aos pouquinhos, construindo aquela é, vida melhor, a vida mais conforme os ensinamentos de Jesus Cristo. Sempre nos entendendo. A gente não pode nunca exigir perfeição, porque a gente é muito imperfeito, mas a gente pode melhorar, né? Então, eu posso amanhã ser um pouquinho melhor do que eu fui hoje, né? Eu posso amanhã tentar me desculpar com alguém que, porventura, hoje eu tenha ofendido, ou me desculpar de uma coisa que eu fiz, que eu me condenei por ter feito, e eu posso melhorar, então eu tenho que primeiro me desculpar, me perdoar, me tranquilizar para poder depois melhorar, né? Então a gente sempre tem um jeitinho da gente melhorar, para poder a gente conseguir ter o equilíbrio interno, para podermos ser pessoas, né, homens, pessoas pacificadoras, e que possamos um dia conseguirmos ter aquela paz de Cristo, né, que eu falei para vocês, que é aquela paz equilibrada, onde a gente não deixa as coisas externas perturbarem o nosso equilíbrio, perturbarem a nossa paz interior, né, e a gente tendo, imagina se muita gente tiver a paz no interior, né, a paz de Jesus, a paz de Cristo, o nosso mundo, né, a paz exterior, que é aquela paz do mundo onde vivemos, também vai prevalecer, né? Se cada cidadão se pacificar, o mundo vai ser pacificado, o mundo vai melhorar. Tá bom, gente? Então era essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado hoje. Eu aproveitei bastante esse capítulo desse livro, eu achei bem interessante, eles nos dá umas, né, passagens muito interessantes de reflexão, né, que nos fazem entender melhor essa passagem do Evangelho de Mateus, né, sobre cultive a paz. E eu achei que, se nós tentarmos refletir sobre essas palavras, vai nos ajudar bastante na nossa reforma íntima. Acho que cada estudo que nós fazemos, né, cada leitura que nós fazemos, cada compreensão a mais sobre o que Jesus nos deixou de ensinamento, vai nos ajudar, né? Só falta a gente colocar em prática aquilo que a gente aprende, né? Então, gente, vamos fazer a nossa oração de encerramento, tá bom? Muito obrigada, Jesus, por esta oportunidade, essa reflexão de hoje, que eu acho que todos nós aprendemos mais um pouquinho sobre ensinamentos do seu Evangelho, que vai nos ajudar, com certeza, a pensarmos melhor sobre nossas vidas, pensarmos melhor sobre a nossa melhoria íntima, sobre a nossa reforma íntima, para nós prosseguirmos no nosso caminho de evolução espiritual, nosso caminho de progresso, para sermos pessoas cada dia melhores, para que amanhã possamos ser melhores do que nós fomos hoje. Abençoa, Jesus, abençoa nosso mestre querido, as pessoas que neste momento estão internadas, que estão sofrendo, que estão doentes, e os familiares destas pessoas também, para que fiquem tranquilos, possam suportar, sem murmurar, as suas dificuldades, as suas atribulações, e não percam a esperança de dias melhores. Muito obrigada por esta oportunidade, que assim seja. Então, gente, muito obrigada. A paz de Jesus para todos, né, Dona Ana Luzia. E obrigado para vocês, gente, pela atenção, tá? Espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite para vocês. Espero que em breve nós possamos nos ver pessoalmente, né? Espero que todos vocês tenham uma ótima noite, reflitam bastante hoje, né? E que tudo dê certo amanhã, porque amanhã nós seremos pessoas melhores que hoje, né? Porque nós temos a vontade e Jesus sempre ajuda quem se esforça. Tá bom? Um beijo a todos vocês, muito obrigada e boa noite.